Começando a apresentação, então, fala pessoal, tudo bem? Eu sou Olavo Schneider, sou nutricionista e vim conversar com vocês um pouco sobre a hidratação no esporte. Quero conversar com vocês, explicar, encher o saco de vocês, para que vocês saiam daqui já, depois de assistir essa palestra, colocando coisas em prática e principalmente dando a devida atenção ao quanto merece a hidratação no esporte, tá bem? Hidratação no esporte. O propósito dessa palestra é fazer com que vocês aprendam a importância da água no esporte, a gente está no Congresso Brasileiro de Treinamento Físico e Nutrição Esportiva, então a ideia, obviamente, é a gente pensar em soluções para melhorar o nosso desempenho, diminuir a nossa fadiga, enfim, melhorar o nosso rendimento físico. E o propósito é fazer com que vocês aprendam a importância da água, que é algo tão básico, mas que é tão negligenciado, né? A gente pensa muito mais em suplemento, em carboidrato, em proteína, lipídios, enfim, em mil e umas estratégias, mas às vezes a gente acaba esquecendo algo tão básico. Isso que eu vou bater muito na tecla. O objetivo dessa palestra também é melhorar o desempenho de vocês ou dos clientes, dos pacientes de vocês, através da água. Eu quero que vocês saiam daqui, depois de assistir toda a palestra, já saber como é que vocês vão aplicar isso na prática de vocês ou dos clientes de vocês. Tem que ser algo prático, algo que vocês consigam levar isso para o serviço de vocês, para práticas esportivas de vocês também. Algumas curiosidades que eu quero trazer para vocês aqui também. O quanto a desidratação atrapalha no desempenho, na performance esportiva. Então, eu vou bater bastante nessa tecla e explicar para vocês o quanto a desidratação prejudica o desempenho físico para que vocês consigam lá depois, nossa, tá, realmente eu vou ter que tomar água, vou ter que fazer meu cliente tomar água, a quantidade certa para ele, tá bem? Bom, me apresentando um pouquinho. Eu sou nutricionista formado pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Faço pós-graduação em nutrição clínica esportiva e exames laboratoriais, que é a área onde eu realmente atuo. Já tive algumas atuações em alguns clubes de futebol e futsal, como o Grêmio Esportivo Brasil, o Chavante, né? O Grêmio Atlético Farroupilha e também o Paulista Futebol Clube, onde a gente conseguiu ser vice-campeão do estado de futsal. E atualmente eu trabalho nessa parte de nutrição clínica e esportiva. Vamos lá, vamos começar pelo básico, né, que é algo que a gente tem que bater na tecla para que vocês saiam daqui já de saco cheio de tanto que eu falei isso. Bom, a gente sabe que a nossa maior parte do meu corpo é formada por água, e a gente consegue observar nessa tabela aqui, que foi feita na Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, a gente consegue observar que conforme for passando o tempo, a gente acaba diminuindo a quantidade de água no nosso corpo. Então, esse é um ponto bem interessante da gente conseguir até avaliar também, porque é meio consciente, né? A gente tem mais água no nosso músculo, então faz com que a gente acaba perdendo mais músculo ao longo da vida, e isso faz com que também diminua um pouco a quantidade de água no nosso corpo, tá? Aqui as porcentagens que a gente pode observar. Vamos falar sobre algumas funções básicas antes da gente entrar, literalmente, na prática esportiva. As funções da água, estrutural e amortecedora. Estrutural, toda célula precisa de água. Para um melhor funcionamento da célula, ela precisa estar bem hidratada. Quando a célula não está bem hidratada, ela prejudica. Um exemplo prático aqui de desidratação na célula que acaba prejudicando o desempenho, enfim. A via mTOR, que é uma das vias mais importantes para a síntese proteica, ela é parcialmente inibida, quando a célula está desidratada. Então, o indivíduo lá que ganha massa muscular, está treinando, enfim, está fazendo dieta, cara, ele poderia estar otimizando aquele resultado na academia dele, na academia, crossfit, enfim, se ele tomasse água como deveria, entendeu? São coisas pequenas, assim, que faz bastante diferença. Função amortecedora. Ela ajuda ali a proteger o feto dentro do útero por meio de um líquido, o líquido amniótico, né? Outro ponto bem legal de falar também é que ela é lubrificante, a saliva, secreções, sangue, líquido sinovial, que é algo muito importante, auxilia na mobilidade das articulações, e desempenho físico não existe sem mobilidade das articulações, né? A gente não conseguia desempenhar ali o movimento de contração e fase excêntrica e concêntrica, né? Outra função muito importante da água, ela é um excelente solvente e também é um meio ótimo para reações químicas. Isso que faz com que ocorra várias reações físico-químicas, ali um exemplo prático, transformar em energia. Então, no meio aquoso ali, é mais fácil de transformar em energia. Contração muscular, secreção hormonal, então são parte bem importante como função da água, tá? Outras coisas também, transporte e circulação sanguínea. É fundamental ali para um hormônio chegar ao tecido-alvo dele, ele tem um meio fluido para que eu chegue até aquele meio-alvo, né? Então, é algo fundamental. Outro ponto importante que a gente vai falar bastante aqui nessa palestra, que é termorregulação.
A água ajuda muito na manutenção de temperatura corporal. O que que acontece? Quando o teu corpo esquenta por algum motivo, tu está fazendo um exercício físico, por exemplo, teu corpo aumenta a temperatura. Isso é normal. E o que a água faz? Ela tenta manter a temperatura corporal normal dele através do suor. Um outro exemplo também, a pessoa vai lá, pega algum tipo de vírus, bactéria, enfim, ela fica doente, e o corpo dela faz para tentar eliminar aquele vírus, bactéria? Ele aumenta a temperatura corporal para eliminar aquela bactéria. O que o nosso corpo automaticamente faz? Ele aumenta o suor, para que é o corpo lutando contra ele mesmo, entendeu? Ele aumenta a temperatura para matar aquele vírus bactéria, e aí nosso corpo automaticamente já produz um pouco de suor para tentar manter a temperatura corporal. Bom, como falei algumas funções, mas agora vamos bater na tecla da desidratação, quanto ela pode prejudicar vocês e tentar explicar o porquê que aconteceu essa diminuição no desempenho físico por causa da desidratação também. Então, preste atenção, eu quero que essa parte seja muito importante, que você, depois de assistir ela, vocês vão mudar um pouco o pensamento de vocês sobre água no esporte, tá? Bom, mas antes disso, eu preciso apresentar para vocês alguns cálculos, só para vocês entenderem um pouco quando a gente for falar dos artigos, tá? Perda hídrica relativa, que é o peso inicial menos o peso final. Taxa de sudorese é muito importante para a gente observar ali quanto de água ele perde por hora, quanto de água ele perde por minuto, para a gente conseguir já calcular mais ou menos a estimativa de água dele. E depois a gente vai falar um pouco mais no final sobre essas recomendações, mas essa taxa de sudorese é muito importante, tá? Que é o peso inicial menos o peso final, multiplica por 1.000, divididos pelo tempo de atividade física, né? Ó, um exemplo prático. Tinha um peso inicial de 70 quilos, perdeu 2 quilos ali, né? O peso final 68, tempo de atividade 60 minutos. Perda hídrica relativa, tinha 70 quilos, agora tem 68, perdeu 2 quilos. Taxa de sudorese, 70 quilos menos 68, multiplica por 1.000, dividido por 60, ele perde 33,3 ml por minuto. Então, é bem interessante a gente até avaliar já em quantidade de minutos, ali, observar quanto que ele perdeu. Ele sabe que ele perdeu 2 litros, 2 quilos em 1 hora. Então, a gente já consegue até estimar mais ou menos quando ele vai perder em 2 horas. Se ele correu 1 hora ali, ele quer correr 2 horas, a gente consegue ter uma estimativa de quanto ele vai correr em 2 horas, para a gente já planejar a hidratação dele nessas 2 horas, tá? Por isso que é importante a gente entender um pouco isso. Outro cálculo bem importante, que é a porcentagem de desidratação. A gente fala bastante aqui nos artigos que a gente vai citar para vocês. Que basicamente é o peso pós menos o peso pré, divididos por o peso pós menos o peso pré, vezes 100 divididos pelo peso inicial, tá? Vamos ao exemplo prático. O peso inicial era 70 quilos, o peso final foi 68 quilos, mesmo exemplo do outro. A gente pode observar aqui que 68 quilos ali, ele foi com menos 2, né, vezes 100, divididos por 70, dá em torno de menos 2,85 de desidratação. Essa é a porcentagem, mais ou menos, que ele perdeu de líquidos ali naquela atividade que ele se propôs a fazer. Bem, ó, vamos um estudo aqui bem legal que eu trouxe para vocês. São pessoas que faziam atividade física, que eles corriam já eram corredores. 17 participantes, uma temperatura mais elevada, de 26 graus, era num parque, tinha idade média de 27 anos. E como é que era o treino? Eram 4 corridas com 3 voltas de 4 km, totalizando 12 km. Então, cada treino ali tinha 12 km, a cada volta eles faziam uma pequena pausa para o grupo hidratado ingerir líquido, e o grupo desidratado não fazia pausa também, mas não tomava líquido. Essas 4 corridas, uma prova era de corrida hidratada, uma corrida desidratada, um teste submáximo hidratado e um teste submáximo desidratado. O que a gente pode observar? Só como é que foi a hidratação? O grupo hidratado, a cada volta, a cada 4 km, ele recebia 400 ml de água. Já o grupo hipodratado, ele já começou desidratado o estudo, as corridas, então é bem interessante a gente avaliar isso, né? 22 horas antes do exercício, da corrida, ele já parou de tomar água. Então, já chegou já um pouco desidratado para fazer o exercício. Bom, a gente pode observar aqui que a perda de peso no grupo desidratado foi maior do que no grupo hidratado, né? A linha pontilhada aqui foi mais baixa, como a gente comparar com o grupo hidratado. Só que outra coisa bem importante de a gente falar sobre isso é mesmo o grupo que recebeu os 400 ml de água por volta,
perdeu peso também. Então, talvez esses 400 ml de água por volta a cada 4 quilômetros não foi suficiente. Então, é bem interessante a gente avaliar também individualidade, né? Então, talvez 400 ml não seria o necessário para esse tipo de indivíduos que correram essas voltas e também no ambiente quente, como foi feito o teste. Então, é interessante a gente avaliar isso também, tá? Não é padrão 400 ml. Bom, outro ponto aqui, a gente vai falar sobre os batimentos cardíacos e temperatura corporal. O aumento da frequência cardíaca no grupo desidratado foi maior, como a gente pode ver aqui na linha pontilhada, né? Foi maior do que no grupo desidratado que no grupo hidratado. Isso por quê? Porque quando tu tem menos água no teu corpo, aumenta a viscosidade sanguínea, ou seja, isso dificulta também o fluxo sanguíneo. E se dificulta o fluxo sanguíneo, faz com que aumente teu débito cardíaco, faz com que teu coração lá tente bombear mais sangue para conseguir chegar ali oxigênio e nutrientes naquele músculo por causa dessa desidratação que tu não está conseguindo ter um bom fluxo sanguíneo, tá? Então, isso é bem interessante a gente conversar, nos estudos que a gente vai trazer aí em diante, a gente vai observar isso também. O batimento cardíaco é bem maior nos grupos desidratados que no grupo hidratado. Agora, sobre a temperatura corporal. A gente pode observar aqui nos pontos que o grupo desidratado aqui teve uma temperatura corporal maior, né? Ele não conseguiu ter tanto suor assim para regular a temperatura, então, consequentemente, ele teve uma temperatura corporal maior. Isso gera um maior estresse celular, isso é algo importante também de falar, e isso faz com que aumente os radicais livres, mas isso eu vou falar um pouco mais para frente. Ó, a percepção de esforço foi maior nos indivíduos que estavam desidratados. Obviamente, se o indivíduo ali está num ambiente quente, não está tomando água, não está se reidratando, ele consegue analisar que ele vai ter que gerar um esforço muito maior para completar a mesma atividade física, mesmo se ele fez a atividade antes hidratada e agora está fazendo desidratada, então ele consegue observar que não tá, que ele vai ter que gerar um esforço maior para fazer aquela mesma atividade, né? Outro ponto aqui, a sensação térmica foi maior nos indivíduos desidratados. Obviamente, se não tem água para regular a temperatura corporal, tu vai te sentir mais calor. Isso interfere muito no desempenho, né? Não tem como não te sentir mais calor, tu não consegue correr tão bem assim. Imagina que tu vai correr lá num ambiente a 30 graus, num calorão de verão, e aí tu vai correr no inverno. No inverno, não estou dizendo que seja muito frio, mas vamos imaginar ali uns 17, 18 graus, um pouco mais, uma temperatura menos. Como é que tu vai te sentir? A sensação vai ser muito ruim tu correr num ambiente mais quente, né? Pensando em desempenho. Aqui outro. A percepção de sede foi maior no grupo desidratado, obviamente, se não ingerir água, sentiu bastante sede, né? É bastante diferença. Isso já no inicial, porque eles ficaram um tempo sem tomar água antes, então é visivelmente a diferença de percepção de sede. Agora vamos ao desempenho físico. Como a gente pode observar aqui nas barras pretas aqui, a gente consegue observar que demorou muito mais tempo para fazer as voltas do que no grupo que estava sendo hidratado. Se a gente for ver numa média final, tem quase 3 minutos de diferença para percorrer os 12 quilômetros. Então, cara, vamos imaginar quase 3 minutos de diferença. Isso em desportistas, pessoas que não são atletas, que não competem em alto rendimento, já faz uma diferença. Imagine atleta de alto rendimento. Então, cara, quando a gente pensa em desempenho, principalmente em endurance ali e tal, a gente não pensar em hidratação, putz, isso é negligenciar o teu atendimento, tá? O atendimento ou a ti mesmo, se tu faz esse tipo de atividade. Outro estudo bem legal aqui, que eles fizeram, são 10 voluntários ativos, né? Eles treinavam, idade média de 27 anos, um grupo era hidratado e um grupo era desidratado, 4% de desidratação. Eles fizeram em um ambiente anterior, corrida na esteira, em ambiente quente, até chegar a 4% de desidratação. Tá? Eles fizeram um exercício de extensão de joelho, supino unipodal, ou seja, eles ficavam sentadinhos nessa máquina aqui, essa foto é retirada do próprio artigo, faziam uma amplitude de 110 a 140 graus, e o mais legal desse exercício, que era uma média de 37 contrações por minuto. O que é isso? Tinha alguém do lado ali dele falando, cara, não para, continua, tenta manter o mesmo ritmo, porque, obviamente, se tu não está se sentindo muito bem, tu vai diminuir teu ritmo. E não, lá eles tinham alguém do lado fazendo com que a pessoa continuasse o ritmo dela. Não, vai lá, continua. Quando sentir que não dá mais, aí realmente ela para. O que a gente observou? Os indivíduos com 4% de desidratação, o rendimento diminuiu em 15%. Ou seja, o tempo até chegar à exaustão foi 15% menor
no grupo desidratado, como a gente pode observar aqui no gráficozinho mais bonitinho, né? Os grupos que foram hidratados, né, não passaram por esse processo de hidratação, eles demoraram bem mais tempo, bem mais segundos do que o grupo que não receberam água. Outro estudo bem legal a avaliar, que eu trouxe um estudo sobre mulheres, porque eu quero conversar um pouquinho sobre mulheres, que é um pouco mais diferente, falar um pouco mais no final. São 9 mulheres, elas tomavam anticoncepcional, idade de média de 27 anos. Elas fizeram 2 testes. Fizeram o primeiro teste hidratadas e após 7 dias fizeram o mesmo teste desidratadas. O teste basicamente eram 120 minutos de bicicleta, 65% do VO2 máximo. A hidratação, é bem legal falar isso, que é o seguinte, o grupo hidratado, eles a cada 15 minutos eles recebiam líquidos. Já o grupo desidratado não recebia líquidos, mas percebe, esse artigo é diferente. Os outros artigos, eles tinham uma desidratação pré-exercício, esse não. Elas chegavam, eram as mesmas mulheres, então elas provavelmente tinham a dieta e a quantidade de água ali normal, não mudaram de um teste para o outro, mas durante o exercício físico ali elas não receberam líquido, como o outro grupo. Vamos lá, então. Como a gente pode observar aqui, no grupo desidratado, a partir de 60 minutos, teve uma porcentagem de hidratação de 1%, e já 120 minutos teve uma porcentagem de 2% de desidratação. E no grupo que foi hidratado, não teve uma perda de peso, tá? Então, a gente pode observar aqui que não houve diferença entre os 60 minutos e 120 minutos. Então, foi uma quantidade de água ok que foi servida a elas, tá? Outro ponto lá que a gente vai conversar de novo, novamente, frequência cardíaca no grupo desidratado foi maior. A gente pode observar que, lembrando que são as mesmas mulheres, não foram mulheres diferentes, são as mesmas mulheres, repetiram o teste, não tomaram água durante o exercício e a frequência cardíaca foi maior, porque o fluxo sanguíneo foi prejudicado por causa dessa hidratação. Então, o nosso corpo é inteligente, ele vai tentar aumentar o batimento cardíaco para que chegue mais oxigênio e nutrientes no músculo ali. A temperatura corporal foi maior no grupo desidratado, a gente já conversou bastante, né? A percepção de esforço foi significativamente maior ali a partir dos 60 minutos no grupo desidratado, quando a gente compara no grupo hidratado, um ponto importante também. Ó, outro ponto bem importante que a gente vai conversar um pouco mais agora em diante, no grupo desidratado, a partir de 60 minutos, o conteúdo de lactato foi significativamente maior. Isso interfere no desempenho físico também. Então, a gente consegue observar que ali, se a pessoa não reidrata, aumenta o conteúdo de lactato e isso pode antecipar a fadiga, tá? Ó, aqui outros dados bem legais de a gente conversar. Perda de peso foi maior no grupo desidratado, né, 2%. Oxidação de gordura. O grupo hidratado oxidou mais gordura. Oxidação de carboidrato. O grupo desidratado, ele oxidou mais carboidrato. E aqui um ponto muito importante que eu vou explicar um pouco para vocês. Uso de glicogênio muscular. O grupo desidratado, que não recebia o líquido ali no exercício, teve um uso de glicogênio muscular muito maior do que o grupo hidratado, cerca de 31%. Então, esse é um ponto importante, eu vou explicar para vocês agora. Ó, se tem menor fluxo sanguíneo chegando até o músculo, como a gente já viu ali, que aumenta os batimentos, dificulta o fluxo sanguíneo devido ao aumento da viscosidade do plasma, né? Faz com que chegue menos oxigênio no músculo. O fluxo sanguíneo diminui, chega menos oxigênio no músculo. Básico, né? Se chega menos oxigênio no músculo, diminui a energia de forma aeróbica. Faz sentido? Não faz sentido. Chega menos oxigênio, diminui a energia de forma aeróbica. Mas o problema, diminui a energia de forma aeróbica, só que o exercício continua. Tu não parou de fazer o exercício. Então, o exercício continua, o que teu corpo faz? Aumenta a glicogenólise anaeróbica, ou seja, aumenta a utilização de glicogênio, como a gente observou ali no estudo, né? O uso de glicogênio muscular foi bem maior no grupo desidratado que no grupo hidratado. Isso faz que ocorra uma alteração do pH intramuscular. Se há essa alteração do pH intramuscular, aumenta a acidez. Se aumenta a acidez, isso vai fazer com que tenha uma fadiga antecipada, uma fadiga precoce. Ou seja, desidratação não é simplesmente não vou tomar água. Isso, uma via que eu acabei de explicar para vocês, isso faz com que ocorra fadiga antecipada. Então, muito cuidado com a hidratação, tá? Outros problemas de desidratação além do esporte. Hipocapnia, alcalose respiratória, redução de VO2 máximo, algo bem importante que é o aumento da produção de ERAs, ou seja, aumento da produção de radicais livres.
E esses radicais livres aumentados devido ali à desidratação, aumenta a insensibilidade ao cálcio pelas proteínas contráteis. Ou seja, o que, que acontece? O cálcio não consegue se ligar tão facilmente ali à célula que vai gerar contração muscular. E isso faz, tu não consegue contrair tanto a musculatura, vai antecipar a fadiga. Não tem como, entendeu? Outros problemas de hidratação além do esporte. Trouxe alguns estudos aqui para vocês quiserem dar uma olhada, que vão desde os problemas da hidratação, vão desde alteração do humor, cansaço, dores de cabeça, sede até fadiga mental. Pensa, tu bem-humorado, tu vai fazer um esporte lá, provavelmente teu desempenho vai ser melhor. Imagina se tu não estiver bem-humorado. Então são coisas ali, dor de cabeça, cansaço, sede, fadiga mental, coisas que interferem muito no desempenho. A gente já falou lá sobre desempenho físico, mas a gente está falando agora de desempenho mental que interfere no teu desempenho físico, tá? Então não é somente ali, putz, não tá chegando mais oxigênio. Tá, não, mas como é que tá a tua cabeça? Se tu estiver mal-humorado, não tiver com um pouco de dor de cabeça, teu desempenho não vai ser tão bom assim, tá? Um outro estudo bem legal. Mas o Olavo, tu foi lá e falou de estudo que eles sabiam a quantidade de água que estava tomando. Eles sabiam ali que um grupo não estava tomando e parava de tomar e o outro estava ali tomando água. Esse grupo aqui, esse estudo aqui é bem legal, porque eles não sabiam o seu estado de hidratação. Então, eles não conseguiam saber se eles estavam recebendo água ou não, porque era através de sonda nasogástrica. 11 homens ciclistas, temperatura ali do estudo foi de 30 graus, uma temperatura alta, umidade relativa do ar bem baixa, ou seja, foi bem ruim de fazer esse estudo, admiro quem participou lá, esses participantes desse estudo, né? Basicamente, o grupo hidratado recebia 25 ml de água a 37 graus, uma temperatura elevada para se equivaler à temperatura corporal, né, para não ser algo desconfortável, enfim, ele conseguia observar. E a cada 5 minutos ele recebia 25 ml de água até fechar 5 quilômetros, tá? Não é uma quantidade tão absurda assim. Tá, mas esse grupo ele não sabia. E aí, qual é a desculpa? Não, realmente tem efeito isso, a desidratação, tá? Algum outro estudo bem legal, que é lutadores de MMA. Então, é um grupo que a gente utiliza bastante desidratação, né? A gente consegue avaliar ali, dependendo se ele tem que perder muito peso, a gente tem que fazer uma desidratação muito grave, uma desidratação mais pesada, se não tem que perder tanto peso, uma desidratação mais leve. Então, bem interessante isso. Os atletas fizeram alguns testes que eu vou conversar com vocês agora, e 14 dias após, eles fizeram os testes novamente, só que menos 4,8% de hidratação. Então, eles fizeram os testes ali, e depois, 14 dias depois, eles fizeram um protocolo de hidratação, até chegar a 4,8%, tá? Os testes, vertical jump ali, o agachamento com salto, empurrar, treinar, o outro que era hand grip, que é aquele que você tem que apertar ali o aparelho, né, exatamente como está no desenho, e o outro, o indivíduo, ele tinha que ficar deitado e jogar a bola para cima, mais alto que pudesse, e continuar repetindo. É bom salientar, os alimentos e líquidos foram livres como eles fariam em uma preparação para a competição, então não foi ali, não restringiu antes, não, eles faziam ali como se eles fossem competindo normalmente. Os testes foram feitos 3 horas após e 24 horas após para chegar no ambiente, tá? Vamos lá. No grupo controle, a gente pode observar, no grupo desidratado, a gente pode observar ali que o exercício de empurrar o trenó demorou mais tempo ali na média do geral, né, dos exercícios dos treinos feitos ali na média geral. O grupo desidratado, ele demorou mais tempo para percorrer a mesma quantidade do grupo controle. Já ali naquele aparelho de força de mão ali, a gente pode observar que no treino, a 3 horas após, os indivíduos desidratados tiveram menos força, né? E aquele exercício de jogar a bola para cima, a gente pode observar que demanda bastante resistência, né? No exercício 24 horas após, ele teve menos
menos distância da bola até o corpo dele. Então, a gente pode observar que isso caiu o rendimento dele. Então, não é só a resistência, teve uma força muscular, isso prejudicou também. Então, tem coisas além de não conseguir a fadiga antecipada. Então, tem algumas coisas além da fadiga antecipada, tá? Como a gente pode ver aqui a força. Ó, outro ponto bem legal de conversar com vocês é o seguinte: os indivíduos desidratados não recuperaram seu peso e sua osmolaridade urinária, mesmo após 24 horas do exercício. Ó, a gente pode observar aqui o grupo desidratado começou ali com, logo após o exercício, 76,6 kg, e 24 horas depois eles não conseguiram recuperar todo o peso deles. Mas outro ponto bem legal de falar que é o seguinte: mesmo isso foi à vontade depois, né? Terminado o exercício, eles poderiam consumir água e alimentos à vontade, não foi prescrito uma reidratação deles, tá? Mesmo, e isso é um ponto bem legal de falar. No grupo controle, tinha ingestão de água ali, à vontade ali, também durante o exercício, eles também não conseguiram recuperar a quantidade de água após o exercício. Então, mesmo os indivíduos que estão tomando água ali à vontade, talvez seja interessante que eles tenham um protocolo certinho para eles, individualizado, tá? Talvez eles não consigam recuperar, porque o nosso corpo, ele meio que acaba nos sabotando. Ele te dá uma sede assim, te dá uma sede após o exercício, mas tu teria que ingerir mais água do que aquela sede está te dando, tá bem? Então, vamos falar sobre recomendações. Primeiro, algumas coisas que a gente tem que entender sobre recomendações. Condições ambientais, como a gente falou ali, a gente tem que ver a umidade do lugar, a temperatura do lugar. Vai correr num lugar muito quente, a gente tem que talvez já saber se ele tem que tomar mais água e tal. Outro ponto de condições ambientais que a gente tem que observar também no paciente, a perda de sal. Então, avaliar se o indivíduo perde muito sal, então já tem que saber que a recomendação ali vai ser um pouco diferente, principalmente na dieta, ele vai interferir. Isso é uma coisa interessante a gente falar. Intensidade do exercício. Se o exercício for muito intenso, se ele for fazer um triatlo, enfim, explosão, alguma coisa assim, a intensidade é um pouco maior, então talvez a hidratação tenha que ser um pouco maior. A duração do exercício é fundamental, para a gente saber ali mais ou menos quanto de minutos ele vai percorrer aquele trajeto, para a gente conseguir fazer o protocolo certinho de hidratação, tá? Muito importante, a ingestão de água deve recuperar as perdas de fluidos. Então, é muito fundamental que tu estime ali, analise a perda de peso após o exercício, para que tu consiga fazer um protocolo certinho, tá? Então, simplesmente a pessoa caiu para ti no consultório, tu nem sabe o quanto que ela perde de líquido, isso vai prejudicar a tua recomendação hídrica, tá? Então, tem que já tentar fazer uns testes antes para saber quanto ele perde de líquido ali, principalmente em exercícios de endurance, vai ter uma perda de líquido um pouco maior. Então, tu já vai lá, faz o teste antes, já nem precisa fazer o teste igual do dia, né? Ninguém corre uma maratona antes de correr uma maratona. Mas tu já sabe mais ou menos quanto que ele perde de líquido por hora, então tu já consegue calcular mais ou menos. Bom, qual é a recomendação da American College, né? Que é o principal é a principal diretriz quando a gente pensa em performance esportiva. Antes do exercício, de 5 a 10 ml por quilo de líquido nas 2 horas a 4 horas antes. Então, isso é muito relativo, né? E uma coisa que eu gosto de falar bastante é você conseguir individualizar o paciente de vocês. Você conseguir ver se ele aceita muita quantidade de água, se ele não aceita muita quantidade de água assim. Vou te trazer um exemplo prático que eu tive na prática clínica. Eu fiz com um paciente, isso entra no antes do exercício, né? A gente avaliaria a quantidade que a gente vai colocar. Tive um paciente que a gente ele ia correr um triatlo, ele nunca tinha corrido. A gente foi lá e fez um protocolo direitinho de água para ele. Eu sabia que ele comia bastante comida, porque ele já era uma pessoa que fazia dieta comigo, eu já sabia que ele comportava bastante líquido, enfim. A gente fez um protocolo de hidratação ali. Ele foi lá, fez o exercício lá no treino, ok, não sentiu desconforto, não, ok, beleza. No dia da prova, como era o primeiro triatlon que ele ia fazer na vida, ele estava nervoso. E a gente sabe, quando a gente está nervoso, a gente não consegue ter uma boa digestão. Então, isso foi algo que interferiu na digestão dele. Ele se sentiu pesado com a mesma quantidade de líquido. Então, tu avalia ali com o paciente se a pessoa não está acostumada a tomar tanta água assim, não vai colocar um monte de água, vai começar aos poucos. Se o indivíduo, pergunta para ele se ele vai te sentir nervoso, como é que ele vai se sentir e tal, em frente àquele exercício. Se ele sentir que ele vai ficar muito nervoso, putz, cara, comece com um pouco menos de água, porque o excesso pode piorar muito mais o desempenho físico do que a desidratação, tá? E bom, é importante começar com quantidades ali de água ali, bem cedo, 2 a 4 horas antes, para que ele não se sinta pesado. E não ficar estufado ali com aquele líquido balançando na barriga não vai ser
confortável para ele ter um bom desempenho físico. Tá? Durante o exercício, uma ingestão de 0,4 a 0,8 litros por hora, e muito importante, que deve ser fracionado a cada 15 ou 20 minutos. Mas outro ponto importante, analisar a individualidade. Se tu sabe ali que ele tem que tomar mais água, avalia como é que vai ser o fracionamento ali ao longo da corrida. Porque, às vezes, o indivíduo vai querer tomar muita água ali, ou tu faz uma recomendação muito alta para o indivíduo. Ele não está acostumado a tomar tanta água assim, já joga ali 0,8 litros por hora. Cara, se ele não está acostumado a tomar tanta água assim, ele vai se sentir desconfortável, talvez. Ele até conseguiria, ou até as pausas, esse fracionamento. Se ele consegue correr meia hora ali, existe meia hora, não faz sentido ele ter que fazer um monte de pausas para tomar água, tá? Então, isso vai muito no feeling ali, tu conseguir avaliar com o paciente. Putz, será que se eu colocar ali 5 pausas, vai ser interessante para ele? Ele vai parar muito? Ou também não vai conseguir, né? Porque às vezes não tem a pausa ali, não tem o ponto de água ao longo da prova ali para te conseguir ingerir água. Então, tu vai ter que, a cada 15, 20 minutos é meio relativo, né? Porque às vezes não vai dar. Então, tu tem que avaliar com o paciente como é que é o tipo de prova, como é que é a aceitabilidade dele antes de qualquer coisa, tá? Depois do exercício, a recomendação é que a gente faça uma ingestão de 125% a 150% da perda de peso no exercício. Então, vamos imaginar o seguinte, o paciente foi lá e fez um exercício de 1 hora, perdeu 1 quilo. Isso é bem tranquilo de perder, até no treino de musculação a gente consegue perder 1 quilo, um treino bem exaustivo, a gente consegue perder 1 quilo ali mais ou menos. O que a gente faz? Perdeu 1 quilo, multiplica por 150, né, que é cálculo básico ali de 1,5. Então, tu pega, ele perdeu 1 quilo, ele teria que consumir 1,5 litro de água para recuperar somente o que ele foi perdido no treino, tá? Isso é fundamental que a gente faça esse cálculo pensando ali no... Pô, o cara fez uma prova e no outro dia já tem treino, ou nos treinos seguintes. A gente conseguir... Se ele faz um treino todo dia, e ou tem um treino ali de noite, e um treino de manhã e treino de noite, essa reidratação é muito importante, tá? Bom, outro ponto bem legal da gente conversar é o seguinte... Individualidade. A gente precisa ver a individualidade. Ambientes mais frios não vai ter tanta necessidade assim de ter uma hidratação tão alta. Então, isso a gente tem que observar. Não precisa colocar uma quantidade de água tão absurda assim, a recomendação máxima de água ali, se o ambiente for frio. Se o indivíduo for muito leve também, se o indivíduo tiver uma estatura baixa, não for muito alto, e também se o indivíduo não faz uma corrida tão intensa assim, for uma corrida ou um exercício tão rápido assim, for mais lento. Então, não faz sentido colocar tanta água assim, tá? Vai só, talvez, até prejudicar o indivíduo. Agora, ao contrário, se o ambiente for muito quente, aumenta a quantidade de água. Se o indivíduo for muito pesado, aumenta a quantidade de água ali na ingestão. Se o indivíduo for muito alto, tiver uma estatura alta, aumenta a quantidade de água. E também se o exercício ali ele for mais rápido, né? Vamos pensar no maratonista. Ele corre ali a 15, 16 quilômetros, acho que é um pouco mais, até dependendo do nível de desempenho de cada um, né? Mas a partir disso, pô, tu sabe que a hidratação tem que ser alta. Ah, mas ele é baixinho ali, não é tão pesado. Tá sim, mas ele tá correndo ali a 16, 17 km por hora. É uma velocidade alta, então tem que aumentar um pouco mais a quantidade de água, tá? Vamos pensar no sal. Algumas coisas que a gente tem que avaliar ali é a recomendação de sal, se tem necessidade ou não. Isso a gente vai conversar, tá? Duração. Se a duração for maior que 2 horas, pode ser interessante que tu faça uma suplementação de sal ou de sódio ali no exercício. Intensidade do exercício, se é um exercício muito intenso, pode ser interessante ali que ele faça uma recomendação de sal. Outro ponto importante, taxa de suor maior que 1,2 litros por hora. Então, se ele perde muito mais que 1,2 litros por hora, é interessante que talvez façam algumas refeições mais salgadas, ou talvez até suplemente sal na prova ali, tá? Condições ambientais. Se está muito quente, enfim, se ele perde muito líquido, avaliar, talvez seja interessante sal. Outras condições ambientais também que a gente já conversou. Se ele perde muito sal através das roupas ali, e através na pele, tu consegue observar, então talvez seja interessante fazer refeições mais salgadas, ou talvez até suplementar sal, tá? Vamos a um exemplo prático. Esse indivíduo, ele tinha um peso de 70 quilos, depois o peso final dele foi de 67 quilos, ou seja, ele perdeu 3 quilos, e o tempo de atividade foi 60 minutos. Ó, tirando que a gente conversou lá sobre a taxa de sudorese, voltamos nela de novo. Aqui a gente pegou 3 quilos, multiplicou por 1.000, dividido por 60, ou seja, ele perde 50 ml por minuto. Se ele perde 50 ml por minuto,
ele tende a, em 60 minutos, ele vai perder 3.000 ml, ou seja, ele perde 3 litros por hora de suor. A gente sabe que se ele perdeu 3 litros de suor, 3 litros de água por hora é maior do que aquela recomendação de 1 litro, 1,2 litros por hora, tá? Então, putz, tem que cuidar. Se ele perde 3 litros por hora, talvez a gente vai ter que fazer refeições mais salgadas, ou dependendo, se ele perde muito mesmo, a gente talvez até suplementar com sal, tá? A gente sabe que 1 litro de água tem, em média, 1 grama de sódio. Então, se esse indivíduo ele perdeu 3 litros por hora, ele perdeu 3 gramas de sódio por hora. Tá bem? Vamos às recomendações de sódio. A American College nos diz ali em torno de 300 a 600 miligramas por hora, né? Isso a gente tem que avaliar se o indivíduo perde muita água, se ele perde muito sal, então não adianta nada se o indivíduo ali não olha nas roupas, na pele, não perdeu tanto sal, ele não sua tanto assim, não faz sentido suplementar muito sal. Um Gatorade, por exemplo, já bate essas recomendações, tá? Para exercícios acima de 1 hora, mais de 1 hora ali, 0,5 a 0,7 gramas por litro, né? Ele perdeu. E após exercício, mais de 60 milimol ou 1.380 miligramas por litro, tá? Recomendação de sódio. E vamos pensar o seguinte, como a gente pode otimizar essa hidratação? A gente está falando de água, mas vamos trazer algumas outras coisas que podem ajudar nessa hidratação, tá? Ó, um estudo bem legal aqui avaliando que o glicerol ajuda bastante nessa reidratação. A gente sabe que o glicerol aumenta o volume plasmático, esse aumento de volume plasmático melhora a hidratação, ou seja, ele faz um transporte melhor da água até chegar ali o plasma, tá? Como é que é a recomendação de glicerol? 1 a 2 horas antes do exercício, utiliza 1 grama de glicerol por quilo, em um ambiente com 1,5 litro de água, tá? Vamos lembrar, cara, se tu colocar muito glicerol, menos água ali, vai ter diarreia osmótica, ou seja, tu vai acabar tendo diarreia. Pô, não é algo muito interessante se a gente pensar em exercício, tá? Não vai ser muito legal o paciente ali ter diarreia por fazer exercício. Então, muito cuidado com excesso. Ou com excesso ou com não colocar tanta água assim. Um estudo bem legal aqui, que era uns jogadores de futebol, a gente já vai falar disso também do glicerol, 10 jogadores de futebol com uma média de idade ali de 20 anos, 30 minutos antes de fazer o exercício, eles tomavam uma solução e 30 minutos após eles tomaram uma solução. Bom, deixar falar de novo, são os mesmos pacientes, os mesmos atletas. Eles fizeram o treino 1 ali com carboidrato, tomaram essa solução ali de 500 ml antes do treino e após o treino, 500 ml. 48 horas depois, eles repetiram o treino, tomaram uma solução com carboidrato mais glicerol. Aqui a gente pode observar aqui a tabelinha da bebida que eles ingeriram, né? A bebida com só carboidrato, ela tem um pouco mais de carboidrato, do carboidrato glicerol tem um pouquinho menos, mas aqui a osmolaridade é muito maior no recipiente ali que tinha o carboidrato e o glicerol, né? Por causa do glicerol. Então, a osmolaridade vai ser maior por causa do glicerol. Isso é algo importante. O que a gente pode observar? Nos indivíduos que tomaram o recipiente ali com carboidrato e glicerol, a perda de peso foi bem menor. Foi bem menor do que nos indivíduos que só utilizaram ali o carboidrato com água, tá? Outro ponto importante aqui. O volume plasmático foi bem maior no grupo que utilizou esse carboidrato. Então, o que a gente pode entender desse estudo? Que a utilização de carboidrato e glicerol mais a água foi mais interessante na reidratação do que na hidratação do que o grupo só com água e carboidrato, tá? Então, pode ser realmente interessante o glicerol, dependendo do caso. Esse outro estudo aqui avaliou, bem legal, que ele avaliou 4 tipos de hidratação. Eram 8 participantes com uma média de idade ali de 21 anos. Eles utilizaram a reidratação ali, 26 graus, um Gatorade 26 graus, um outro grupo ali, Gatorade com 10 graus, ou seja, uma temperatura menor, um pouco mais geladinho, né? Já um outro grupo com uma água a 26 graus, uma temperatura mais elevada, e um outro grupo ali com uma água a 10 graus. Vamos lá. O que a gente pode observar? O Gatorade a 10 graus, ou seja, um Gatorade mais geladinho, ele conseguiu reter mais peso. Se a gente for analisar aqui, o Gatorade com 26 graus ele conseguiu reter um pouquinho também, mas comparado à água ali, ele reteu bem mais peso. Isso não quer dizer. O carboidrato ali junto com o sódio que tem no Gatorade, mais a água, fez com que o indivíduo não perdesse tanto peso, ele conseguisse recuperar mais o peso dele após o exercício, tá?
E outro ponto importante, que volume consumido. O volume consumido numa bebida gelada ali foi bem maior do que na bebida quente. Então, a gente tem que também pensar no paciente. O paciente não vai... Tá, ele tem que reidratar. Tá, ele sabe que tem que reidratar, é importante, enfim. Mas tu não vai colocar alguma coisa que não vai ser legal dele fazer, entendeu? E mesmo assim, um outro ponto importante aqui é que os participantes não tomaram a quantidade de líquido suficiente para se reidratar, para chegar àquele peso perdido, entendeu? Então, tu tem que avaliar, putz, pô, não é interessante a gente colocar uma bebida com carboidrato, geladinha, que seja gostosa, que ele consiga tomar a quantidade legal, porque senão não faz sentido tu colocar lá, tomar água, tu pede para ele levar um galão de água lá para tomar após o exercício, o galão de água está quente, e, cara, não vai conseguir tomar toda a água que deveria, não vai ser algo prazeroso. A gente não tem que passar trabalho, tá? Vamos pensar no bem do paciente também. Vamos lá, então. Bom, aqui a gente pode... Aqui, o outro estudo que a gente falou sobre mulheres lá, né? Isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Essa revisão bem legal, que fala algumas diferenças na desidratação ali, no exercício, entre homens e mulheres, trouxe um lado bem legal que eu quero conversar com vocês, o seguinte. A gente pode observar aqui que os homens perdem mais peso do que as mulheres com a mesma desidratação. Então, eles perdem mais peso do que as mulheres. Por quê? Porque um homem tem mais água. Como a gente pode observar lá no gráfico, o homem tem bem mais água do que as mulheres. Só que tem um outro problema. Tá, o homem perde mais peso, perde mais água que as mulheres. Só que aqui o percentual, que esse percentual? O percentual de água. Se as mulheres têm menos água ali, só que elas perdem água também. Se a gente for pensar o percentual de água por quilo, a mulher perde mais água do que o homem. O percentual, né? O percentual de perda de líquido, a mulher perde mais do que o homem. E por que isso pode acontecer? Algumas alterações hormonais, como fase do ciclo menstrual, isso pode interferir. Outra coisa muito importante também, que é a quantidade de glândulas sudoríparas. Então, a secreção de suor fica prejudicada na mulher. Ela não consegue perder tanto líquido assim, por isso que o peso do homem perde um pouco mais. Só que, obviamente, ela tem glândulas sudoríparas, ela perde líquido. Então, se a gente for ver na porcentagem ali, isso faz com que seja algo ruim, tá? Outro ponto importante aqui, se ela não consegue secretar tanto suor assim, a temperatura corporal da mulher vai ser mais alta, principalmente na fase inicial dos exercícios. Ali a gente pode observar, a partir de 120 minutos foi parecido, mas se a gente for analisar nos pontos iniciais ali, as mulheres ali, principalmente hidratada, ali, comparada com um homem hidratado, ela, nos primeiros 30, 60 minutos, ela tende a aumentar muito mais a temperatura. E a gente sabe que a temperatura pode prejudicar o desempenho físico, tá? Bom, só recapitulando algumas coisas para finalizar a palestra. Vamos lá. Problemas da desidratação. Aumento do uso de glicogênio muscular, como a gente já conversou lá, não tem tanto fluxo sanguíneo, não chega tanto oxigênio, vai fazer com que aumente a glicogenólise, aumente a utilização do glicogênio muscular. Dificuldade para a termorregulação, ou seja, tu não consegue produzir suor porque tu não tem tanta água, isso vai prejudicar a temperatura do teu corpo, tá? Tu não vai conseguir regular a temperatura do teu corpo. Menor fluxo sanguíneo para o músculo esquelético, se não tem tanta água assim, tu não consegue chegar tanto sangue ali no teu músculo para que ocorra ali a contração, enfim, o exercício. Prejudica o débito cardíaco, se não tem tanto fluxo sanguíneo assim, o teu coração vai ter que bombear mais sangue para que chegue mais sangue naquele músculo-alvo, né? Alteração de humor, como a gente pode observar todos os artigos ali para você sobre altera o humor. Imagina tu mal-humorado, vai lá ter que fazer uma atividade física, tá? Outro ponto, dores de cabeça, isso pode interferir no desempenho, sede vai interferir na percepção de esforço ali, cansaço, fadiga mental e o que a gente bate na tecla sempre, diminuição do desempenho físico. Então, tudo que eu queria dizer para vocês, cara, hidratação, tudo que eu falei ali, no fim vai se resultar isso, diminuição do desempenho físico. A gente está no congresso de treinamento físico e nutrição esportiva, a gente quer melhorar o desempenho. Então, vocês negligenciar a água, cara, vocês estão negligenciando o seu trabalho vai ficar prejudicado e não está pensando no contexto geral. Não adianta pensar em suplementação, em alimentação, no sono, enfim, não pensa em algo básico que interfere. Eu trouxe vários estudos aqui para vocês dizendo o quanto interfere a desidratação, tá? Bom, algumas dicas finais. Teste seus métodos de hidratação nos treinos antes de usá-los na competição. Então, ali, tu quer utilizar uma quantidade X de água, uma quantidade X de sódio, enfim, testa em treino antes de utilizar em competição, porque pode dar ruim.
como eu falei ali, naquele caso que eu trouxe para vocês, não deu certo, entendeu? E tu só consegue ver se não está dando certo ou não analisando. Analisando. Outro ponto, meça o peso corporal antes e depois do exercício. Só assim tu vai conseguir fazer uma estimativa de perda de água e fazer uma estimativa de recomendação hídrica. Então, tu tem que pedir para o paciente, faz o treino lá, tá, faz aquele treino. Obviamente, não vai fazer, se ele correr uma maratona, tu vai mandar correr uma maratona. Mas fazer um longão, por exemplo, tu vai lá, pede para ele fazer um longão, tu mede o peso inicial, o peso final, já sabe o peso que ele perdeu para tu reidratar, para fazer essa hidratação pensando lá na competição, tá? É fundamental que tu faça essa medição de peso antes e pós. Avaliar a temperatura do ambiente, se o indivíduo vai correndo calor, sabe que vai ter que aumentar a quantidade de água, tá? Então, isso é bem importante. Considere o tempo e intensidade de atividade. Isso é muito importante. Se o exercício for mais intenso, vai ter que ter um pouco mais de água. Se o exercício for mais longo, vai ter um pouco mais de água, tá? Tem que ingerir mais água. Cuidado com o excesso. Eu trouxe recomendações para vocês aqui. Não vai sair colocando um monte de água para o indivíduo se ele não está acostumado a tomar tanta água assim. Isso vai muito mais prejudicar do que melhorar o desempenho dele, tá? E outro ponto, avalie a perda de sal nas roupas ou pele. Se tu vê que pede pro teu paciente lá faz um treino lá e usa uma roupa preta, que aí vai ficar mais aparente ali se está perdendo sal na roupa ou na pele, ele consegue observar. Então, se tu vê que ele está perdendo sal, talvez seja interessante cuidar ali na dieta dele, optar por refeições mais salgadas do que refeições não tão salgadas assim, tá bem? Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido bastante sobre o que eu trouxe aqui para vocês. Se tiverem alguma dúvida, é só me chamar lá no Instagram, @Olavo_Schneider, que estou lá para a gente trocar uma ideia. Se quiser discutir, pedir algum artigo, é só me chamar lá que a gente conversa, tá bem? Eu acho que era isso. Eu espero que vocês curtam o congresso, que vocês aprendam no congresso e que vocês coloquem em prática. Então, sempre que tiverem dúvida, procure seus orientadores ali, seus palestrantes, porque a ideia é que vocês consigam colocar na prática de vocês o que a gente está falando aqui. Tá bem? Beijo do Nutri.